a gente vai ver uma peça um pouquinho mais complexa, que tem aqui superfície curva, né? E tem uma superfície inclinada, né? Um plano de rampa, um plano inclinado, né? E tem furo também. Então a gente observa que olhando de frente essa peça, a gente não consegue entender ou perceber exatamente a forma dela, se for desenhada, né? Porque aqui com câmera levemente em perspectiva a gente ainda consegue observar, né? A gente sim vai observar, vai desenhar a aresta superior, né? E a aresta inferior, né? Então a gente não consegue entender perfeitamente se isso é uma face inclinada ou não, né? Então é muito importante, né, as demais vistas para compreensão dessa peça. Então, tanto pela questão da curva, né, quanto pela questão da rampa, né? Então a gente tem a profundidade dela, né, e os alinhamentos aqui das arestas que são coincidentes aqui, né? Então, ainda que a forma seja curva e a outra seja rampeada, que seja inclinada, né, a gente vai ter duas arestas, né? A aresta de início e a aresta de final aqui do elemento. E quando esse plano aqui ele oculta o outro, né, a gente precisa então tracejar, né, no desenho, tracejar a existência deste plano que está escondido, que é o plano inclinado atrás da curva, tá? Então são algumas questões, né, para a gente olhar e observar, para a gente entender as peças desenhadas em perspectiva, que é para onde a gente vai começar a trabalhar as nossas vistas, tá? Então aqui uma vista frontal, né, vista lateral direita, né, da peça, aí volto para a vista frontal para a gente entender, né, como é que a gente visualiza, tá? A vista posterior, né, da peça, a gente vê de trás, né, que é mais ou menos como a gente vai acabar desenhando na frente, ainda que as formas sejam curvas, né, ou inclinadas, tá? Vista inferior, né, tracejado, vai precisar tracejar ali quando for desenhar, né, vai tracejar aqui a largura, né, daqueles dois elementos ali, o curvo e o rampa, né, a vista superior, onde aparecem as arestas, né, todas, e o furo que vai aparecer em verdadeira grandeza, tá? Então aqui a gente vai ver um exemplo de peça, né, tridimensional, aqui uma perspectiva, né, que dá essa sensação de tridimensional. Então eu marquei aqui em amarelo os planos, né, da peça que são paralelos, né, a um plano vertical, tá? Em azul também, só que aí é um outro plano vertical, né? Agora a gente vai definir quem vai ser frontal. Em vermelho, os planos da peça que são paralelos aos planos horizontais. E em verde, os inclinados, né, a rampa, ou seja, não é paralelo a nenhuma face da caixa de projeção, né, ou da caixa de vidro, tá? Então, como que a gente escolhe a vista frontal? A gente pega a vista mais complexa, né, o elemento que dá mais noção do formato da peça, que mostra mais quantidade, maior quantidade de elementos, né? Então, eu vou definir minha vista frontal como sendo a que mostra a inclinação, né, de frente no caso, tá? E a que mostra a forma inclinada, né? E a lateral esquerda, ali onde tem a superfície pintada de verde, tá? Então eu tracei aqui uma linha de terra para começar a marcar as alturas, tá? Então essa aqui vai ser a nossa face frontal, onde aparece esse plano amarelo, né, paralelo, então, a uma das faces da minha caixa de projeção, que aqui vai ser, então, a face frontal, tá? Ou seja, na verdade, assim, eu vou fazer o desenho relativo à posição, né, das minhas vistas, serão relativas ao primeiro diedro, tá? Então, a gente tem que lembrar que esta face, né, frontal, né, que esta vista frontal da peça, ela vai estar projetada no fundo da caixa, né? E a gente vai abrir essa caixa pela frente, tá? Então, só lembrando aí as posições. Isso significa o quê? Que eu terei vou fazer 3 vistas, tá? Então, aqui só para lembrar, né? Que a escala, estou usando a escala 1 para 100 como se fosse uma escala, a régua, né? Uma escala real aqui, centímetros, tá? Bom, então a gente vai
traçar 2 linhas, né? Para começar a marcar as alturas, né? Como eu estava dizendo ali, o fato de eu trabalhar no primeiro diedro, né? Vai definir que a minha vista lateral esquerda passe para a direita da minha vista frontal, né? Então eu tenho que fazer esse planejamento. Então eu vou desenhar aqui a minha vista frontal, estou marcando aqui as alturas que tem ali cotado na peça, né, já, e as larguras, enfim, estou começando a esboçar aqui o desenho. Eu faço isso com uma lapiseira 03 bem fina, bem leve o traço, né, que se eu errar alguma coisa, me enganar numa medida, eu posso apagar com facilidade, né. E depois, quando a peça tiver com traçado já definitivo, mais preciso, então eu vou reforçar essas linhas, tá? Então, vocês observam ali que é bem fraquinho, né, que eu tô desenhando. Ali, agora eu tô desenhando aquele plano verde no cantinho ali da peça, né, que eu vou ter a largura desse plano como ele aparece na caixa de projeção, tá? Ele nem tem a cota, inclusive, ali do comprimento desse plano, né? Ele tem como se fossem as coordenadas ali, tá? Então, vamos dizer que a gente, considerando frontal ali, a gente está no eixo das abscissas, né? A face amarela ali, a gente tem a cota que me dá ali a diferença de tamanho, né? Em X ali, né? Na abscissa, e eu vou marcar essas diferenças. Então, eu não tenho nem o ângulo, nem a formação de ângulo, nem o comprimento total dessa face, né? A verdadeira grandeza dela, que é como a gente chama quando a gente tem como obter as dimensões da peça diretamente pelas projeções, tá? Nos planos de projeção da caixa, né? Da caixa de projeção, da caixa de vidro, tá? Então, reforcei aqui as minhas linhas, né? O plano amarelo, que tá bem mais à frente, né? Tá próximo do observador, eu fiz o traço com uma lapiseira 09, né? Observem que tem uma hierarquia de linhas ali, né? E as demais eu fiz com a 03 um pouco mais forte agora, né? Vocês vejam que eu tô puxando agora linhas para construir a vista superior, né? E essas linhas de chamada eu puxo bem fracas, que somente para eu poder me guiar, né? Enxergar, porque essas linhas serão apagadas do desenho. Se elas forem fortes, eu não consigo apagar, tá? Isso significa que o traço é leve. Então, a profundidade eu vou ter que marcar aqui com, né, o meu escalímetro, né? Porque ele não é uma informação que não consta ali na vista frontal, né? Eu puxei as larguras, né, diretamente com o meu esquadro, tá? E agora marquei a profundidade para definir exatamente o retângulo, né? Vou apagar as linhas desnecessárias aqui, definir o retângulo que representa, né, a minha vista superior, tá? Então, peguei lá de cima, ó, a parte que fica bem visível aqui, um plano vermelho, né, ó, e já sei que esse plano tá perfeitamente alinhado, vou traçar com a lapiseira 09, tá? Reforço bem ali, porque ele é o quê? O plano que está mais próximo do observador, quando esse observador estiver olhando de cima, né? Então, o que fica mais próximo é exatamente aquela face vermelha ali, né? A vermelha na parte alta, né? Claro que as outras faces vermelhas também vão aparecer nessa vista, né? Mas estão bem mais abaixo, né? Então, aqui a parte do topo, digamos assim, da peça, né? Então, vou alinhar aqui, vou puxar lá de cima, aonde passa, né, exatamente a aresta da base, ali onde encontra a base, ali ao meu plano inclinado, né? E aí, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mediatriz, né, o método de encontro da mediatriz, para encontrar o centro dessa peça, já que esse plano inclinado está bem centralizado, né? Então, eu vou traçar a linha de eixo, né, da minha peça, a linha de simetria, que tem o formato de linha, né, o tipo de linha, tracinho, né? Então, quando eu tenho uma face oculta, né, uma aresta oculta, eu faço com traçado, com tracejado, né? E quando é uma linha de eixo ou uma linha de simetria, eu uso tracinho, tá?
A linha de eixo também pode ser traço ponto, né? Agora depois a gente vai detalhar bem isso aí, mas está nas normas, né, da BNT, estão as orientações referentes ao tipo de linha que a gente usa para cada coisa, tá? Então aqui vou fazer o chanfro, né, da base, certo? As cotas ali mostram que eu tenho 5 centímetros em uma das direções ali, né? E na outra eu tenho 6, então isso ele não aparece, ele não é perfeitamente inclinado a 45 graus, né? Então eu vou desenhar aqui contando essas distâncias, né? Esse 6 e esse 5, e vou traçar minha linha, tá? Então, se vocês observem bem essas coisas, porque às vezes a gente acha que pode ser um ângulo de 45 e não é, né? É levemente inclinado, tá? Fechei a peça aqui, ali ficou o início, né, do meu elemento inclinado. Ainda tem que tracejar ele embaixo da base, porque ele vai tem um dente ali que vai até encostar, né, na parede, vamos chamar assim, né, final ali da peça, né. Então ele vai até lá, então eu faço o tracejado indicando que ele chega até o final ali desse elemento, que é uma espécie de parede, né? Tá bem? Então agora eu vou traçar uma linha 45 graus a partir do vértice, né, da minha face frontal, né? E vou puxar os alinhamentos da minha profundidade aqui da vista superior para essa linha 45 graus. Então essa é uma segunda forma de fazer. No outro vídeo a gente mostrou essa transferência, é a palavra mais correta, essa transferência de medidas de uma face para outra, de uma vista para outra, a gente fez usando o compasso, né? Então aqui a gente está usando um esquadro 45 graus, né? Então eu vou com os alinhamentos da vista superior, né, até essa linha e puxo até a linha, uma linha fraquinha, né, uma linha de terra que está passando embaixo da minha face frontal. Isso é uma simplificação, né, mas facilita bastante. E tem um pouco mais de precisão, porque o compasso a gente sempre acaba correndo o risco, né, aqui acabei entortando o meu esquadro, depois eu vou apagar essa linha, que eu vi isso depois quando estava gravando o vídeo, né? Então, aqui eu estou fazendo a linha de eixo da minha peça, tá? Então, ali ficou uma linha inclinada que tem que ser apagada, tá? Vamos tirar ela daqui, que o meu esquadro movimentou, tá? Então, acontece isso, também com compasso pode acontecer, né? A gente, sem perceber, movimenta de forma equivocada ali e perde, né, a ortogonalidade ou a precisão, tá? Então, ali marquei o que? A lateral esquerda, né? Tô construindo a lateral esquerda. Marquei primeiro o eixo da minha peça, né? De simetria. Depois, utilizando esse eixo como base, eu fiz a largura, né? Do meu elemento inclinado, aquele verde ali, né? A largura dele. Agora, estou definindo a frente ali a frente não, porque aqui é a lateral esquerda, né? Mas a parte mais próxima do observador, vamos dizer assim, né, o plano mais próximo do observador, que é aquela face azul, né, em linhas mais grossas, né, e traçando ali as laterais, os chanfros, né, aqueles planos verdes pequenininhos que estão na base, com a linha mais fina, tá? Então, vou traçar aqui a parte superior, né, definindo aqui o meu plano, aquele plano azul ali que está um pouco mais atrás, né, do que o plano da base, do que o mesmo plano azul da base, né? Então aqui tá o plano recuado, então eu fiz ele um pouquinho mais fino. Aqui essa parte, as partes que estão bem atrás, então mais finos também, tá? Então observem essas hierarquias de linha, que é pra gente ter essa leitura, né, do que tá mais à frente, do que tá mais para trás, tá bem? Então agora eu vou começar a fazer, puxar linhas de chamada para a construção das cotas, tá? Então essas vistas, elas precisam ser cotadas, né? Eu preciso colocar as dimensões dela. E aí eu tenho que puxar linhas de chamada conforme os elementos que eu vou precisar cotar aqui, tá?
Então eu vou puxando nessas linhas de chamada para cotar esses elementos na parte inferior da peça ali, tá? Então eu vou colocar aqui uma distância razoável, que não seja nem muito longe, nem muito próximo, né? Vou usar aqui o limite da cota com traço a 45 graus, mais grosso, né? Para definir bem o limite da cota, tá? E vou fazer, né? Faço aqui também o traço de definição da altura da minha cota, o meu número, né? Então, como a gente viu lá em letreiros técnicos, né? A gente vai usar o letreiro técnico aqui para desenhar essas cotas, tá? Então, a gente tem que fazer as alturas, os alinhamentos ali, né? Para que a gente não faça um número de cada tamanho, tá? Isso é muito importante. Então, vou fazer aqui. E a outra questão importante é que a gente não coloca excesso de cotas, né? Então, se a gente está cotando aqui na base os elementos em vista superior, esses mesmos elementos que estão sendo vistos lá na vista frontal, né, eles não, as larguras no caso, né, da peça, ele não será, não se deve colocar cotas novamente. Então eu não repito a informação, né, eu vou complementando a informação conforme essa informação não apareça em nenhuma vista, mas eu não repito informação, tá? Então aqui eu vou cotar profundidades, né? Algumas profundidades aqui da minha peça, da minha vista superior, né? Que não serão as mesmas informações que eu vou colocar lá na minha vista lateral esquerda, porque a vista lateral esquerda, ela mostra, né, a profundidade da peça que também está sendo mostrada na minha vista superior, né? Então, eu não vou informar as mesmas coisas. Eu vou complementar alguma cota que não pude colocar aqui na minha vista superior para não ficar com excesso de informações, né? Então, essas são questões que a gente conversou lá no semestre passado, né? Com relação a essa cotagem apenas do que for necessário. Claro que dependendo do objeto, né, se a gente está falando de um projeto arquitetônico, esse necessário ele já vai ser bem maior, né? A gente vai ter bastante coisa para informar, então já tem-se um pouco mais de flexibilidade aí, tá? Às vezes a gente até cota em forma repetida porque as coisas estão muito longe, né? Para a hora de executar a obra facilitar um pouco a leitura dos profissionais, tá? Mas aqui em desenho técnico simples, como vamos chamar assim, simples porque ele é puro, né? Ele não é um desenho nem mecânico, nem civil, nem arquitetônico, né? Então aí a gente vai fazer a forma mais simples, mais limpa, né? E sem duplicidade de informações, tá? Claro que o desenho técnico puro, ele se assemelha muito ao desenho mecânico, né? Apesar disso aqui ser uma peça genérica, né? Para a gente entender as formas, entender os planos, ele poderia perfeitamente ser um perfil, por exemplo, de uma estrutura, né? Então, a seção, né? Uma seção de perfil, enfim, tá? Mas aqui, ou se vocês quiserem, também podem imaginar como um prédio, né? Aí fica a criatividade aí da imaginação de vocês, tá? Então, finalizando aqui as cotas, cotei as alturas da peça na vista frontal, portanto, não vou fazer essa cotagem na vista lateral esquerda, tá? A profundidade, eu vou ainda fazer algumas cotas aqui na lateral esquerda e vou apagar aqui já esses elementos, ó, de auxílio, né? A minha linha 45 graus e as minhas linhas de chamada aqui, né? As minhas linhas auxiliares, que são bem fraquinhas, né? Eu já vou apagar tudo aqui, deixar o desenho limpinho para construir as minhas cotas ali na vista lateral esquerda, sem essas interferências, porque depois eu vou tentar apagar e vou acabar estragando as cotas também, né? Então eu limpei ali o desenho já para poder fazer essas cotas e elas não serem atingidas por uma supressão posterior aí. Então finalizou, né, esse desenho. E aqui eu tenho outros exemplos, né, que a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas, tá? Mas por hoje
né, era essa peça que a gente ia exemplificar para vocês. Lembrando que vocês podem fazer a mesma estratégia aí, se vocês tiverem como imprimir as peças, né, pintar os elementos que estão paralelos, né, às faces de projeção determinadas na peça aí, e as inclinadas aí observarem que são aquelas que não são paralelas a nenhuma das faces da caixa de projeção. Tá bem, gente? Valeu! Era isso aí por hoje.